muito bem-vindos ao nosso Cinema Grill, seu rodízio semanal de filmes. Eu sou o Gabriel Reis e eu vou te contar o que eu assisti durante a semana. No nosso cardápio nós temos Não Sei O Que Fizemos no Verão Passado, Driverologia e Montanhas Russo. Então os filmes que eu vou falar essa semana é O Ano Passado em Marienbad, um filme francês de 61, o filme Ruído Branco, um filme de 2022, do Noah Baumbach, e Vingadores Ultimato, um filme aí de 2019. Então, antes de começar, só lembrando, que você pode, nos seguir nas redes sociais, no Instagram, @cinemagril, pode também nos mandar um e-mail no podcast cinegril@gmail.com. A descrição dos filmes que eu tô falando, assim como um outro filme que eu menciono, estão na descrição do episódio. E, além disso, se você gostar do episódio, nos avalie no Spotify, Então tem ali um espaço para você dar 4 ou 5 estrelas, O tanto de estrelas que você achar que a gente merece. E, além disso, você pode seguir no Spotify, no Apple Podcast, Vai ter alguma parte para você seguir o podcast. E isso me ajuda muito para ter mais engajamento, esse podcast chegar a mais pessoas, caso você ache que vale a pena, tá? Então agradeço muito se você considerar e gostar, fazer isso, que me ajuda bastante. Então, primeiro podcast aí de 2023, são alguns filmes que eu vi em 2022, Mas que passaram ali depois do Avatar e do especial ali dos filmes que eu mais gostei. Vamos falar aí de 3 filmes, um filme bem diferente, que é o Ano Passado em Marienbad, um filme que eu tava antecipando muito, que é o Ruído Branco, e um filme muito, muito conhecido e que eu cheguei muito atrasado nessa, que foi Os Vingadores, O Ultimato. Pourquoi vous attendrais-je? Je vous ai moi-même attendu longtemps. Dans vos rêves? Je vous aimais. Je vous aimais. Je suis sûre que vous inventez. Vous m'aviez demandé de ne plus vous revoir. Oh, laissez-moi. Je n'ai jamais été avec vous dans aucune Je chambre. ne voulais pas vous souvenir. Então o primeiro filme que eu vou falar hoje é O Ano Passado em Marienbad, tá? Esse é um filme de 1961, é um filme que tem 1 hora e 34 minutos de duração, é do diretor francês Alain, não sei se fala Renaud, não sei, se escreve Resnais, e é estrelado pela Delphine Seyrig, o Giorgio Albertazzi e o Sacha Pitoef. Esse filme eu assisti no Loki, e só tem no Loki, é um filme bem difícil de achar, inclusive. E eu procurei esse filme há muito tempo, queria ver, porque eu já sabia que ele era um filme muito diferente em questão narrativa. Então, um filme muito revolucionário na maneira que conta a história, e eu estava curioso para ver, e por isso que eu assisti esse filme. Então, o filme, ele fala sobre um homem que tenta convencer, e relembrar uma mulher que ele encontra, que eles já se viram no ano passado naquele mesmo hotel. Então o filme se passa num hotel luxuoso, Marienbad é o nome alemão de uma cidade da República Tcheca, e é aqueles palácios assim clássicos, E é um hotel de luxo onde o filme se passa, e o filme inteiro é um homem conversando com uma mulher, tentando convencer ela que eles se encontraram no ano passado
e que eles tiveram muito mais do que uma conversa, eles tiveram algumas promessas, foi um encontro muito significativo, pelo menos para o homem, mas a mulher ainda não tá lembrando do que aconteceu no ano passado em Marienbad. Esse filme, como eu falei, né, ele me chamou a atenção para eu procurar e achar ele para assistir, porque eu já tinha lido que era um filme que tem um jeito de contar a história muito diferente, que influenciou muito dos filmes e dos diretores que a gente tem contemporâneos, né? Então, por isso que eu quis ir atrás. E foi isso que eu encontrei. Então, se você gosta de, eu quero tentar experimentar um filme diferente, que conta uma história de uma forma diferente, não é nem o conteúdo, é a forma que ele conta, de uma forma diferente, vale a pena você, caso você tenha o Loki, né, ou por outros meios aí, encontrar o filme e assistir. Caso você não goste de algo diferente, assim, que você tenha algum problema, se o filme às vezes não conclui alguma ideia, eu não vou dar muita coisa além, mas se for um filme, eu já aviso que é um filme muito fora do convencional, então talvez não seja a sua praia esse filme aqui. Eu gostei bastante, adiantando, achei um filme bem legal, achei um filme bem marcante nesse sentido da maneira que ele conta a história, e foi uma coisa assim que me chamou muita atenção. Eu fui muito grato por assistir, porque vários filmes que eu gosto hoje em dia, depois eu descobri que eles foram inspirados aí no ano passado em Marienbad. Então para mim foi uma experiência bem positiva, e a partir de agora eu vou começar a contar alguns detalhes sobre o filme. Então esse filme, ele tem basicamente 3 personagens. Um é o homem, que se chama de X, não tem nem nome, os personagens não têm nem nome, né? Você vê que o filme é diferente. O outro é uma mulher, chamada de A, e outro é um outro homem, que dá a entender que é o marido dessa mulher, que se chama M, tá? E o filme, ele se passa todo em Marienbad, que é um hotel luxuoso, ali na República Tcheca, né? Um palácio, né? Um castelo. E o filme inteiro ele é sobre essa conversa desse homem com a mulher e algumas interferências do que parece ser o marido dela. Então, durante uma festa nesse hotel, o homem encontra essa mulher, eles começam a dançar e conversar um pouco mais. A mulher fica um pouco encucada, que ele está olhando para ela de uma maneira diferente, e pergunta, né, o que você tá olhando pra mim, né? Por que você tá olhando desse jeito? E daí ele fala, você não lembra como que foi o ano passado? Não se lembra que a gente se encontrou no ano passado? E daí ele começa a contar que eles, no ano passado, por volta da mesma época, eles se encontraram nesse mesmo hotel e eles começaram a se relacionar. Então começaram a conversar e ter uma relação ali no hotel, inclusive planejaram fugir do hotel, a mulher deixar o marido lá no hotel, né, que é interpretado por esse outro homem, e ir embora com ele. E o interessante é que, conforme ele vai contando, a mulher continua falando que não lembra de nada que aconteceu, não lembra que isso aconteceu, só que dá pra ver que a postura corporal dela, física, diz o contrário, diz que talvez ela lembra, só tá arrependida. Isso é bem interessante, então tem esse jogo da conversa, né? Eventualmente, ele vai contando, né, vai continuar descrevendo como foi o encontro, como foram esses dias no ano passado, até que ele conclui que no final ela falou que, não, acho que não é o melhor momento, acho que eu tenho que esperar um ano, no próximo ano a gente vai se encontrar aqui de novo e daí sim a gente vai fugir. E é por isso que o homem tá tão angustiado, né, porque ele conta tudo isso pra ela e ela continua com cara de paisagem, como se nada tivesse acontecido. Chega um momento que ela finalmente quebra e ela admite, né, que ela lembra do que aconteceu, só que ela não pode ir naquele momento. E ela começa a contar, né, como foi esse encontro. Inclusive, ela dá a entender que teve algum momento que esse homem, né, foi no quarto dela. E assim, não fica muito claro se foi algo que ela quis que ele fosse ou que ele meio que entrou à força. Fica bem sutil, assim, não fica muito esclarecido. E que no final do filme eles combinam, então, depois dessa conversa, de se encontrar em um lugar e fugir.
mas não fica claro se ela encontra ele e vai embora, e se isso aconteceu no ano passado ou a gente está vendo o tempo presente. E o filme acaba aí. Realmente, assim, em questão de estrutura narrativa, de maneira de contar a história, esse é um dos filmes mais diferentes que eu já assisti. Até para você descrever ele, foi bem difícil essa tarefa de descrever o filme, porque você pode resumir o filme como basicamente duas pessoas conversando, uma tentando convencer a outra de que elas já se conheciam. Então isso é um negócio bem interessante, sabe? É um jogo de argumentação, né? O cara tentando lembrar ela que eles se conheciam, que ela gostava dele, que eles tinham promessas aí de fugir, de largar o marido dela, né? E o mais interessante é que o filme ele não tem um interesse, assim, de desenvolver essa história, de partir daí chegar para outro lugar. Ele só quer fazer essa brincadeira e explorar o limite de um roteiro, assim, de uma história, né? Então a história é totalmente circular, porque primeiro a gente não sabe se o homem tá falando a verdade ou não, porque parece realmente que o filme é a visão dele das coisas que estão acontecendo, mas não parece que a mulher gostou tanto desse encontro, tanto que ela finge que não lembra dele, né? Então isso daí ele não percebe esse detalhe, ele na inocência dele acha que a mulher simplesmente não lembra que eles se encontraram, né? Quando ao longo do filme fica claro que ela lembra, é só porque ela não quer lembrar, porque deixa assim mais de uma forma mais sutil, descrita assim, que ela não gostou de ter encontrado ele, ou que alguma coisa estranha aconteceu, assim, não descreve assim o que foi essa visita ao quarto meio forçada dele, se foi um estupro ou algo do tipo, sabe? O filme ele fica bem sutil nesse sentido. E é um filme muito mais pra explorar mais, acho que essa maneira como a nossa memória funciona, né? Como ela às vezes é confusa. Não sei se vocês já passaram pela experiência de tentar descrever para alguém, relembrar alguma coisa que aconteceu com aquela pessoa e a pessoa não lembra. Isso é meio doido. Acho que o filme ele explora bem esse sentido, e como a memória pode ser falha às vezes, né? Na visão do homem, foi um encontro romântico, que eles gostaram, que eles ficaram com várias promessas, mas na visão da mulher não foi isso. E eu acho que o filme ele é muito mais sensorial, ele consegue passar isso do que ter um compromisso lógico, né? Então, assim, a gente muitas vezes durante o filme a gente não sabe o que ele tá acontecendo é uma coisa que aconteceu no ano passado em Marienbad, né? Ou se aconteceu no tempo presente da história. E isso é bem legal, porque você fica confuso, assim como a mulher. Então, ele passa esse sentimento da mulher de forma associada, né? E até uma parte da metade pro final, o filme ele até toma um sentimento até mais de filme de terror, assim, no sentido de que o cara ele começa a ficar cada vez mais insistente para tentar relembrar ela. E o castelo onde se passa o filme, ele parece um labirinto, sabe? Parece um lugar que não tem escapatória, que a mulher não tem escapatória daquele cara. Então, um filme que como se ele fosse, né, o Minotauro aí, o castelo é o labirinto, né? Ela não consegue escapar daquele lugar e não consegue escapar do cara, sabe? Então, eu achei que o filme foi bem interessante nesse sentido. E até essa questão da visão assimétrica dos dois, né? Do homem que se apaixonou por ela e a mulher que não. E que quando ele quer relembrar sobre como foi o ano passado, foi tudo maravilhas, mas na visão dela não foi, né? E esse final que deixa tudo em aberto, até mais quem é muito ligado, tipo, no sentido de que, não, teria que concluir a história, eu não sei se eles fugiram juntos ou não fugiram, talvez se decepcione. Mas eu gostei mais pelo exercício mesmo da história, assim, de contar duas histórias em paralelos de forma assimétrica, uma visão só de um personagem que claramente tá com uma visão deturpada, tá com uma memória deturpada do que aconteceu no ano passado. Então eu achei que foi bem legal. E esse filme, ele foi um filme muito icônico para a história do cinema também. Depois eu fui ver que vários diretores famosos usam esse filme como referência, assim, para inovação e narração, né? E essa narração, essa história é muito mais de sentimento do que lógica, assim, de descrever algo acontecendo, né? Então, um jeito de história muito diferente. Inclusive, um exemplo é o próprio Lynch, né? Que eu já falei no podcast, né? Pelo menos por enquanto é meu diretor favorito, né? Tem um filme dele que lembra muito esse, que se chama O Império dos Sonhos, né?
que ele experimenta muito, num nível muito alto, assim, que me lembra bastante esse Ano Passado em Manibral, de uma forma mais rebelde, né? Mas também tem outros filmes mais moderados do Lynch, que é o meu favorito dele, que é o Cidade dos Sonhos, que eu vou deixar até a descrição aqui no episódio, que é um dos filmes meus favoritos, assim, que ele usa essa possibilidade de você contar uma história de uma forma confusa e estranha para você entrar no estado mental do personagem e te traz, e assim você se sentir mais imerso, né? Se sentir confuso junto com o personagem. Então isso é bem legal. Então, muita coisa do que a gente vê hoje, né? Muitos filmes que a gente vê hoje, às vezes são graças a pessoas como como o diretor desse filme que fez essa criação e realmente quebrou um modelo ali mais de narrativa tradicional do cinema. Então isso é bem legal e eu gostei bastante do filme por causa disso. Outro filme de narrativa assim mais circular, que brinca até com questão de máquina do tempo e é bem curto e que eu gosto muito, é um chamado Primer. Esse filme, para quem gosta de ficção científica e quer ver um filme para quebrar a cabeça, esse é um bom filme. Foi um filme que quando eu assisti a primeira vez, eu vi imediatamente outra vez, logo em seguida. Porque é um filme que tem 1h20, eu acho, 1h10, assim, tá bem curtinho. E, nossa, você precisa ver umas 2, 3 vezes, às vezes até pesquisar pra você entender o que ele quis fazer. E que é proposital, né? Ele quer te deixar confuso, assim como os personagens são confusos nesse filme chamado Primer, né? É um filme que 2 matemáticos lá acabam descobrindo uma máquina do tempo acidentalmente, daí eles começam a fazer alguns experimentos com ela, tipo, voltar no tempo, ver que olhar que ações que foram muito bem, daí voltar no tempo, comprar essas ações e daí para ganhar mais dinheiro, né? Então, e que dá, obviamente, errado, né? Muita coisa acontece. Então, é um filme bem legal também nesse sentido. Então, dá pra ver como, às vezes, um filme surge que abre a porteira para outras possibilidades que antes a gente não sabia que eram que existiam, né? Então, por isso que eu achei bem legal o filme O Ano Passado em Marienbad. Okay, roll film. Would you like that a protein? That stuff causes cancer in laboratory animals, in case you didn't know. Either I chew gum or I smoke. What are these children, yours? That's mine from Wives 1 and 3. There's Babette's from Husband 2. Wilder is ours. We're each other's fourth. Life is good, Jack. I hope it lasts forever. Let's watch a sitcom or something. No! They're calling it the airborne toxic event. It won't come this way. Will we have to leave our home? Of course not. How do you know? I just know. Okay, what if it's dangerous? Evacuate all places of residence. We have a situation. All we have to do is stay out of the way. They're passing us, Dad. Technically, that's illegal. Muito bem, então o nosso segundo filme é o Ruído Branco. O Ruído Branco é um filme de 2022, de 2h16, o nome original é White Noise, né? É uma tradução literal aí. É dirigido pelo Noah Baumbach e foi uma adaptação do livro com o mesmo nome do Don DeLillo. Ele é estrelado pelo Adam Driver, a Greta Gerwig e o Don Cheadle. Então esse filme eu assisti no Cinema Passeio, né, aqui em Curitiba. Ele saiu antes de sair no Netflix, mas agora que vocês estão escutando, acredito que já tenha saído. Ele sai no dia 30, né? Então quando você estiver escutando, provavelmente ele vai estar no Netflix. É uma produção do Netflix, então só vai estar no Netflix. E eu assisti esse filme porque eu gosto muito desse diretor. Eu acompanho tudo que ele... Assim, desde o que eu vi o História do Casamento, que foi o penúltimo filme dele, eu assisti de forma ali
não cronológica, mas tudo que eu achava dele eu ia assistindo, né? Tanto que o Lula e a Baleia eu assisti por causa dele. Vários filmes, assim, uns 3, 4 filmes que eu vi dele foi nesse sentido. O Greenberg, acho que Éramos Jovens, né, o nome. Então, outros filmes eu gostei bastante do estilo dele. E daí eu tava bem ansioso, né? Era um dos filmes que eu mais esperava desse ano. Então eu tava bem ansioso e vi no cinema. No cinema passei ali que ficou uns 3, 4 dias em cartaz antes até de sair pro Netflix, né? Esse filme, ele acompanha, então, uma família americana ali que tem que passar por umas dificuldades externas, que é representada por uma catástrofe biológica que acontece na cidade onde eles moram, e internas, representada aí por um segredo guardado pela mãe ali na família, e que questiona e que isso vai ter uma repercussão nas famílias e nos integrantes e seu conceito, assim, a sua relação com felicidade, relação com a morte, né? Então, é um livro que é muito famoso, eu nunca li, falam que é muito bom esse livro, né? Então, se você leu esse livro, eu imagino que pode ser uma boa opção, né? Mas, claro, né, aquele problema de que a gente já até conversou, né, que eu acho muito difícil um livro, se você ler o livro e ver o filme, eu acho muito difícil o filme ser melhor que o livro, porque o livro ele vai ser muito mais detalhado, né? Mas falam muito bem desse livro. Ou, caso você goste, né, dos atores, o Adam Driver, a Greta, né, ou do Noah Baumbach, é uma boa opção. Mas eu também aviso que esse filme é um filme também bem fora do comum, que nem o primeiro integrante que eu falei, né, que foi o ano passado em Marimbad. Aqui não, porque ele tem uma estrutura narrativa diferente, mas é um filme bem segmentado, assim, ele tem 3 partes, cada parte acontece umas coisas bem diferentes uma ou outra, sabe? É uma espécie de sátira, assim, o filme. Então, se você gosta desse estilo de filme, assim, mais sátira, que às vezes vai ridicularizar alguns padrões de comportamento, talvez seja uma boa opção. Eu te adianto que, talvez por expectativa minha, eu tava esperando, tanto que eu só fiz a lista dos melhores filmes que eu assisti, só depois de assistir esse e o Avatar 2, né? Então, tava com uma expectativa grande, que poderia ser um filme que eu gostasse demais. Eu achei um filme legal, tá? Achei um filme médio, assim. Não achei ruim, achei que ele faz algumas coisas boas, mas o saldo final pra mim ficou na média, assim, passou na média. Então, caso você tenha outras coisas, assim, talvez, não sei, assim, se é um filme que eu priorizaria pra assistir, tá? Então, se você se interessou por alguma coisa do que eu falei e ainda tá curioso, assista o filme, né, que tá no Netflix, e daí retorna aqui, porque a partir de agora eu vou começar a falar detalhes sobre o Ruído Branco. Então, o Ruído Branco, ele é um filme, então, que a gente fica junto com uma família ali, que é composta pelo Jack, que é o pai, que é representado pelo Adam Driver, e pela Babette, que é a mãe, que é representada pela Greta Gerwig, tá? O Jack, ele é professor numa faculdade, e ele é especialista no Hitler. Então, eles até falam que ele é um hitlerologista. E a Babette é uma personal trainer, educadora física, né? Cada um tem um filho de outro casamento e 2 filhos juntos. E isso eu imagino que é deliberadamente confuso, porque não dá pra entender muito bem quem é filho de quem, assim. E o Jack, na primeira parte do filme, então o filme é dividido em 3 partes, né? A primeira parte, ele foca bastante no Jack e a sua dificuldade em lidar com ansiedade e se manter relevante ainda na área de atuação dele, que é essa de hitlerologia. Então, vai ter um congresso mundial de hitlerologia na cidade dele, e ele tá com um pouco de síndrome do impostor, assim, porque o filme fala que ele é o principal hitlerologista americano, só que ele não sabe alemão, então ele se sente uma fraude, né, e essa briga com a identidade dele. E além disso, no começo do filme a gente percebe que a Babette tá toda hora saindo de casa, indo pra uns lugares meio estranhos, e ela fica mentindo a respeito disso. Então você sabe que tem alguma coisa diferente acontecendo. Até que então acontece um evento, né, que muda toda a estrutura do filme, que é um acidente biológico. Então tem um acidente de 2 caminhões lá, que eles se batem e soltam uma fumaça negra,
que inicialmente o governo, todo mundo ali fala que é uma coisa que não é problema nenhum, não vai dar nada, até o momento em que todo mundo tem que evacuar de emergência, porque é um material danoso, um material que eles, na verdade, não sabem quais os efeitos sobre os seres humanos. Então a metade do filme, isso daí do começo para metade, a segunda parte do filme é a parte deles fugindo dessa nuvem tóxica, né? Então tem o trânsito, daí eles vão primeiro para um abrigo, esse abrigo ele é comprometido, porque daí a nuvem começa em direção a esse abrigo, eles têm que ir para outro abrigo, então isso gera bastante ansiedade em todo mundo, porque eles não sabem o que vai acontecer. O filho um dos filhos, ele tem um padrão mais de fazer vários tipos de teoria da conspiração, de que a nuvem não é tóxica, que na verdade aquilo foi feito para controlar as pessoas, enfim. Então isso vai se desenrolando até que de uma hora para outra tudo se resolve. Então simplesmente eles resolvem a nuvem biológica, a nuvem tóxica, né? E eles voltam para casa e vai para a terceira parte, que é eles voltando para casa na rotina normal deles, né? E nessa parte então vai focar mais na Babette e que o Jack ainda tá desconfiado e não sabe para onde a Babette tá indo, e além disso eles perceberam no começo do filme que ela toma algum tipo de comprimido estranho e que eles não sabem o que ela tá tomando, e ela fica se negando de que tá tomando comprimido. Não só isso, é um comprimido que ele leva para ser analisado e eles não conseguem descobrir do que é feito esse comprimido, então começa a ficar mais curioso, né? Mais estranho, parece que ela tá viciada nesse comprimido, nesse remédio, só que esse remédio não tem nenhum tipo de patente, nenhum tipo de registro e não se sabe o que é a substância que ela tá tomando. Além disso, né? Essa questão dela ficar fugindo de casa. Chega um momento que então o Jack confronta ela e ela explica que ela tá fazendo parte de um estudo experimental de uma nova droga, porque ela faz alguns anos que está enfrentando uma condição muito grave e que está limitando ela. E a condição que está limitando ela é porque ela tem medo de morrer. E por causa disso, por ela ter medo de morrer, ela já tentou várias coisas e está num estado de desespero, tentando, né, alguma coisa que dê certo, e ela conseguiu achar essa empresa que está fazendo esse estudo experimental e está pagando ela para ser cobaia e tomar uma medicação que promete curar esse problema. Acontece que em algum momento ela sai do estudo, né, não é mais selecionada, e ela fica viciada nos comprimidos, e ela aceita, né, encontrar um dos pesquisadores que faz o contrabando dessas pílulas e ter relações com ele, para ter as pílulas de volta, né? Então é por isso que ela sai de casa direto e ela tá tomando essas pílulas escondidas. Ela fala então pro Jack, né? O Jack começa a ficar maluco, né, com toda essa história. E o Jack quer saber o nome desse pesquisador, porque ele quer ir atrás dele. E ela não conta pra ele, mas conta onde ele vai encontrar o nome dele, quase como querendo que ele encontre esse cara, né? O Jack ele acaba descobrindo esse pesquisador aí que está contrabandeando essas pílulas, vai até o hotel onde geralmente ele tem esses encontros com a esposa dele e atira nele. Então atira nele e consequentemente ali no momento de descuido o cara tenta matar o Jack e acaba atirando na Babette sem querer. E daí nesse momento todos largam as armas e os três vão juntos lá para um hospital de caridade. E eventualmente tem uma reconciliação da Babette e do Jack, eles se acertam e eles se encontram no final com todo mundo no supermercado e tem uma sequência final de dança, então eles começam a dançar no supermercado e o filme acaba aí. Bem, então esse filme é uma adaptação de um livro muito conhecido e falado que eu não li, né? E pra mim, assim, o que eu entendi desse filme é que o tema principal é uma sátira, né, o comportamento humano e como a gente reage à diversidade, né, seja adversidades internas, né, conflitos internos ou entre pessoas próximas, ou adversidades externas, né. Então a primeira parte do filme, que inclusive eu achei que foi a melhor parte do filme, o começo, ele foca muito no Jack, né, e nessa universidade que eu achei bem interessante, né, que é uma universidade que ele não tem mais... naquele universo não parece ser uma universidade focada em, por exemplo, ensinar, né,
algo sobre fenômenos naturais, estudo da humanidade, estudo da história, mas sim um foco totalmente no indivíduo. Então o Jack, ele é um especialista em Hitler, o amigo dele quer ser um especialista em Elvis Presley, né? E isso que eu achei bem interessante, né? Como se a história de pessoas, né, de indivíduos agora é muito mais relevante, muito mais interessante do que o conhecimento geral, né, dos fenômenos humanos, naturais que acontecem à nossa volta, né? Então isso eu achei interessante, deu a entender que, pra mim pelo menos, que foi uma brincadeira com esse sentido, como a gente tem fixação muitas vezes em algumas pessoas, né, até mais do que em relação aos fatos e o que aquela pessoa fez, né? Então, durante o filme, ele mostra algumas aulas dele, ele foca muito mais em, o Hitler, ele gostava de chutar uma bola. O outro cara, o Elvis Presley, gostava de todo dia 15 fazer tal coisa, sabe? É uma brincadeira que é muito mais uma informação inútil, né? Que é tratada como se fosse o conhecimento principal. Então, isso eu achei bem legal, essa crítica, né? Até mais do que isso, eu acho que é a questão do foco do sub-especialista, né? Então, ao invés do Jack ser um especialista, sei lá, em Segunda Guerra Mundial, né? Ou na Alemanha, não sei, ele é um especialista do Hitler, né? O amigo dele é especialista em Elvis Presley, e antes disso ele era especialista em acidentes de carros em filmes, né? Então, é muito interessante essa brincadeira, né? De como os alunos que estão ali, a sala cheia, eles estão muito mais interessados nessa parte individual, no eu, né? No foco, né? No indivíduo, do que no restante, né? Que na verdade é o mais importante, né? Então, esse fascínio, né? Pelo indivíduo, pela valorização do eu, da aparência, do egocentrismo, para mim foi muito bem representada nessa universidade e no papel do Jack, né? E além disso, as aulas que ele dava eram muito mais um show do que uma aula propriamente dita. Ele não está passando nenhum conhecimento específico, na verdade, ele está mais fazendo uma performance para os alunos, né? Então ele não tem, é uma aula que não tem o objetivo de ensinar, mas é uma aula que tem o objetivo de mostrar que ele sabe do assunto, que ele é o especialista do assunto. E agora que eu falei isso, provavelmente várias pessoas devem pensar em alguns professores que tiveram ao longo da vida, né? Que é aquele professor que dá uma aula que metade da aula é para falar o que ele fez, o que ele publicou, o que ele sabe, como ele é a referência do assunto, e pouco sobre qual que é o assunto, pouco sobre ensinar o que ele tem que passar para os alunos, né? E isso pra mim ficou muito bem representado na universidade, por isso que esse início aí eu achei tão legal, e achei que ficou bem, bem legal assim a temática dessa universidade, com uma universidade diferente representada, né? Então isso daí eu achei bem legal. Outra coisa também é esse tema recorrente em relação a tragédias, né? E como o ser humano reage a isso, né? Quando inicialmente estourou, teve aquele problema biológico, né? O Jack, a primeira reação dele foi amenizar, né? Achar que aquilo não era nada demais, quando claramente estava algo estranho ali acontecendo. Já o outro filho era teorizar, sempre pensando na pior maneira possível, inventando coisas e teorizando, né? E quando tudo passa, né? Propositalmente, né? O filme tem essa quebra muito grande da metade pro fim, né? Toda essa tragédia simplesmente vai embora e tudo volta ao normal, né? Então, isso aqui é um fenômeno interessante que acontece com a gente, né? Quantas coisas, se você pesquisar assim, até é um exercício interessante, né? Todo final de ano tem essas retrospectivas, né? Onde conta coisas boas e coisas ruins que aconteceram ao longo do ano, e às vezes acontecem umas coisas lá em março, lá que você nem lembrava que tinha acontecido, né? Isso eu achei que foi uma sacada legal, assim, né? Porque a gente assistindo o filme, boa parte do filme fica naquela questão lá deles escapando da nuvem tóxica, e daí chega um segundo pro outro, não, já acabou e eles estão no dia a dia de volta, sabe? Então isso daí eu achei uma brincadeira legal em relação ao fenômeno que acontece, né? Que é a nossa memória ser muito curta para as coisas trágicas e ruins que acontecem com a humanidade, né? E a parte final daí, né? Então acho que a parte do meio pra mim foi mais nesse sentido. E a parte final, para mim parece mais em relação a essa medicalização, né? Excessiva, né? É uma coisa que é muito falada hoje em dia, né? Esse excesso de diagnóstico, né? Porque você vê que a Babette, ela
tava pegando a condição dela, a doença que ela tava desesperada, tentando achar a medicação, era o medo da morte, né? Você vê, né, que bizarro, né, isso virar um diagnóstico, né? E que por causa disso ela virou refém de um pesquisador, fez tudo o que fez em busca de um controle desse medo de morrer, né? E isso é um exagero, mas de uma coisa que também acontece, né? Como a gente vê, né? Quando quantas assim, deficiências de coisas são criadas, né? De vitaminas e várias outras coisas assim, né? Que são super valorizadas, né? E como profissional de saúde, né? Eu percebo muito isso, né? Como esses protocolos para isso, protocolos para aquilo, até no sentido de que os programas de saúde, de forma geral, né, aumentaram muito, né, a popularização nos últimos anos, de que você pode ter 1 trilhão de doenças, você tem que fazer 1 trilhão de triagens e de check-ups. Então isso daí é uma coisa que é muito presente no nosso dia a dia, né? E essa falsa sensação essa ideia de que a saúde está muito vinculada com medicamentos que você usa, né? Muito menos do que a prevenção, do que promoção de saúde, né? Então isso daí eu achei bem interessante o filme brincar com isso, né? Da Babette tá totalmente alucinada e procurando atendimento porque ela tem medo de morrer. Então acho que foi um segredo assim que realmente quebra o telespectador. E, né, outra coisa que eu percebi, né, que boa parte do filme tem exposições ali no mercado, né? Boa parte da ação ali, das conversas acontece no mercado, que o filme retrata, né, como se fosse o centro do consumo, né? Que ele é colorido, feliz, organizado, né? E que até o filme, quando ele se passa nessa região, né, no mercado, ele parece mais colorido e depois ele fica tudo mais cinza, né? Então essa visão assim, como se fosse o templo sagrado ali daquelas pessoas, né? Inclusive uns detalhes assim que eles mostram ali, né? Que tem algumas pessoas que tem as embalagens bonitas, coloridas, e tem outras que tem aquelas embalagens preta e branca com nome genérico na frente, que são as marcas mais baratas, né? Então até a diferença sociocultural ali, socioeconômica, na verdade, fica bem clara ali no mercado, né? E esse final que acaba como um musical, uma música no final do filme, eles dançando no mercado, e eu acho isso muito legal, eu gosto bastante, não é muito comum fazer, mas quando se fizer bem feito, eu acho que tem um efeito, assim, bem legal, assim, na história do filme, né? Não só fazer uma música ali, né, mais alegre, e num sentido mais irônico, que foi esse filme no final, mas, por exemplo, tem aquele filme de guerra do Kubrick, né, o Glória Feita de Sangue, que é um filme antigo, que ele também, não vou dar spoiler, né, mas o final do filme também é uma música, então é interessante filmes que acabam assim, e eu achei que ficou legal, né? Então agora eu foquei mais nos positivos, né? E agora eu vou falar dos negativos e por que esse filme contrabalanceou pra mim. E no fim eu achei que ficou na média, assim. Não achei excelente, não achei ruim, achei bom na média, assim. Então, essa ideia do filme de segmentar em 3 partes, pra mim ficou muito dividido. Não sei, eu tive a impressão que ele não se conversam muito bem as partes entre si. Essa transição é muito abrupta, pode ter sido uma escolha, né, do diretor fazer dessa maneira, né, como se fosse 3 pequenas histórias, até na minha visão, só que elas não são igualmente interessantes, sabe? Pra mim, os primeiros, né, os 2/3, as 2 primeiras partes, né, que a primeira parte foca bastante ali na universidade, a outra parte da tragédia biológica, elas são muito mais interessantes e muito mais legais, sabe? Então até a metade do filme eu tava adorando, né? E daí, quando foi pra terceira parte, né? Que essa parte da Babette eu achei mais devagar, mais desinteressante de forma geral, sabe? Então é duro, porque daí o filme começa muito bem e pra mim ele acaba com a energia ali do meio pro fim e acaba meio... não sei, assim, o clímax do filme não é tão legal, assim, pra mim, pelo menos, né? Ou talvez a brincadeira é essa, né? De ter o clímax no meio do filme ali, a coisa mais interessante no meio do filme e depois voltar pra tudo como era antes, né? Mas, assim, pra mim, talvez como telespectador, assistindo ali, não achei tão interessante, acabou me perdendo. Tanto que, bem indo pro final ali, eu já não tava tão interessado, já tava meio que pensando ali, já bateu o tempo pra mim de filme, assim, sabe? Não senti que o filme talvez esticou mais do que precisa, isso é uma coisa que me
costuma me incomodar muito quando eu sinto que isso, quando eu começo a perceber que o filme tá talvez se alongando, assim, sabe? Então esse foi um ponto que pra mim impactou negativamente no filme. Em relação às atuações, assim, como sempre, né? O Adam Driver, muito bom. A Greta Gerwig também estava muito boa. E eu não imaginei que ela ia atuar novamente, né? Porque talvez vocês, não sei se vocês conhecem ela ou não, mas ela é uma diretora que já começou a fazer alguns filmes e até, inclusive, ganhou o Oscar já. Então, ela fez, né, o Lady Bird, ela fez o Adoráveis Mulheres, né, que ganhou o Oscar. E ela vai fazer o Barbie agora, né? E ela já é uma diretora que está muito bem estabelecida, ganhou o Oscar e tudo. E ela já atuou em 2, 3 filmes do Noah Baumbach, né, a esposa dele, inclusive. E ela já tomou um caminho próprio, eu não imaginaria que ela voltaria a atuar. E ela foi muito bem, assim, eu gostei bastante dela. Inclusive o Don Cheadle, que é o outro ator ali, um amigo do Jack, né? Que é o especialista em acidentes de carro, especialista em Elvis Presley, ele também é uma ótima surpresa, assim, eu queria ver mais ele em tempo de tela, assim, porque ele foi bem interessante, eu gostei bastante do papel dele, sabe? E esse filme, ele me lembrou de 2 que falam, assim, da mesma abordagem, assim, que eu senti. O primeiro é um filme chamado Crash Estranhos Prazeres, inclusive esse filme é um dos meus favoritos de sempre, assim, que é do Cronenberg, né, pra variar. E esse filme, ele, assim como o Ruído Branco, ele fala um pouco sobre o nosso fascínio com tragédias e acidentes de carro. Eu falando assim parece meio doido, mas se você assistiu o Ruído Branco, você vai começar a entender o que eu tô querendo dizer. E esse filme especialmente. Então, esse filme, o Crash Estranhos Prazeres, ele tem no Telecine, inclusive. Ele é um filme que é um grupo de pessoas que tem como se fosse uma espécie de fetiche, assim, por acidentes de carros fatais e história de acidentes de carros, pessoas famosas que morreram em acidentes de carros, né? E ele fala muito sobre esse fascínio meio doentio, né? Que às vezes o humano tem, né? Em relação a acidentes, né? A tragédias, né? Um negócio meio bizarro, né? Você pode falar, Gabriel, nada a ver, as pessoas não são fixadas com isso. Beleza, então abre o Spotify e veja quantas podcasts de crimes reais existem, né? Não tô criticando quem gosta, né? É só um fato de que existe um fascínio humano por tragédia e por morte, né? Então, o Ruído Branco, ele fala um pouco sobre isso, né? Em relação a como as pessoas, algumas até ficaram maravilhadas com a tragédia biológica ali do filme, né? Por exemplo, no papel do filho, né? Que ele ficou teorizando, ele começou a criar toda uma teoria do que estava acontecendo e começou a ter mais atenção, né? Então, para ele começou a gostar de tudo que estava acontecendo, né? Então, é interessante que o filme comenta nisso. E esse é um dos filmes que eu mais gosto. E é o meu filme favorito do Cronenberg. E o Cronenberg, como vocês a essa altura já sabem, ele subiu muito no meu conceito. Assim, um dos caras que eu acho um dos melhores aí em atividade. E outro filme que me lembra muito, assim, que comenta em relação a relação humana com a morte, né, e com a tragédia, é o Melancolia, que é o filme do Lars von Trier, que tem que ele tem um pouco essa discussão. É um filme muito mais pesado, assim, né? Não é num tom satírico, é um tom muito mais depressivo, né? Tanto que é da trilogia da depressão dele, né? Que é dividido dessa maneira. Então é um filme bem triste, né? Ou Melancolia, né? Que é um filme bem famoso, acredito que alguns de vocês já assistiram, né? E ele acompanha ali 3 pessoas num universo ali que o planeta Terra vai se chocar com outro planeta lá e vai acabar e não tem o que ser feito. Então o filme já avisa assim que tal dia o mundo vai acabar e é isso, e daí cada pessoa reage de uma maneira diferente, né? Então é um outro filme que eu acho que comenta um pouco sobre como a gente reage a dificuldades externas extremas, né? Então, resumindo assim, Ruído Branco, coisas muito positivas. Se fosse os 2 primeiros terços ali do filme, eu já estava gostando muito. Terço final do filme, mais ou menos. Foi legal ver esse resultado do Noah Baumbach, porque o primeiro ou o segundo trabalho dele que ele faz a adaptação, então é um estilo bem diferente de filme dele, né? Talvez por isso que eu talvez não curti tanto, porque eu gosto quando ele escreve e faz as coisas que ele tem um estilo muito próprio de contar histórias. E aqui é bem diferente do típico filme dele, né? Mas assim, ainda assim achei um filme legal, não achei um filme ruim. Talvez ele só dá aquela arrastada no terceiro ato, beleza? Então esse aí foi o Ruído Branco.
1,000 years ago, I fought my way out of that cave, became Iron Man. Realized I loved you. I know I said no more surprises, but I was really hoping to pull off one last one. The world has changed. None of us can go back. All we can do is our best. And sometimes the best that we can do is to start over. I saw all these people die. I keep telling everybody they should move on. Some do, but not us. Even if there's a small chance, we owe this to everyone who's not in this room to try. We will. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. E vamos aí para esse filme inédito aí, que eu imagino que nenhum de vocês assistiu, que se chama Vingadores Ultimato. É um filme de 2019, tem 3 horas e 1 minuto. O nome original é a tradução, né, Avengers Endgame. Ele é dirigido pelo Anthony Russo e pelo Joe Russo. E é a conclusão, né, da saga da Marvel, ali da 4ª fase da Marvel, tá? Eu assisti esse filme na Disney Plus e só tem lá porque eles têm o direito, né? Os direitos aí da Marvel, né? Compraram eles. E, bem, eu sei que eu cheguei atrasado nessa. Eu acho que aqui deve ser o filme que provavelmente a maioria das pessoas, se não todas, já assistiu, né? E eu cheguei bem atrasado nessa questão de super-heróis, sabe? Talvez por, às vezes, preguiça de ter que ver muitos filmes, né? E outro que, não que eu tenha um preconceito, tem vários filmes de super-herói que eu gosto. Tem até amigos que são, mas você tem que concordar comigo que tem muito filme saindo, né, de super-herói. Então é difícil você acompanhar e assistir outras coisas. Então entre só ficar vendo filme de super-herói, só série de super-herói, eu preferi me atrasar e assistir na minha velocidade, né. Então faz uns 2 anos, mais ou menos, que eu tava com o hábito ali de a cada 2, 3 meses eu ia assistindo um filme da Marvel, né. Principalmente quando minha irmã tava por aqui, né? Minha irmã e meus pais, assistindo minha irmã e meus pais, né? Então fui numa velocidade bem lenta, assistindo um filme bem, um de cada vez, bem tranquilo. E finalmente eu cheguei no final da saga, né? E eu fui vendo de forma cronológica, né? É legal porque no Disney Plus ali ele bota ali que você pode assistir em ordem cronológica e por fases, né? E fui assistindo aos poucos. Bem, uma sinopse do filme, assim, eu nem vou descrever o filme aqui por ele ser muito conhecido, né? Então acredito que a maior parte das pessoas já assistiu. Se não assistiu, não tem problema, tá? Eu também cheguei muito atrasado pra ver esse filme, mas também não vou me ater porque muita coisa acontece, né? Então eu pensei em fazer o exercício um pouco diferente aqui, que é mais comentar aí o que eu achei do MCU, né? Do universo cinematográfico da Marvel, da 4ª fase, né? Na perspectiva de alguém que não é fã, assim, de super-herói, não leio quadrinho, não é nada assim que eu fico super empolgado e vou ver no cinema, e que assistiu muito tempo depois de todo mundo ter visto, né? Então talvez sem ser contaminado pelo hype, assim, pela empolgação da época, né? Então esse filme aqui, ele
que vai ser a segunda parte, né, do embate dos Vingadores, né, e com Thanos, né, logo após a derrota, né, dos Vingadores e do universo como um todo, depois que ele consegue eliminar, né, metade da vida do universo. Um spoiler aí do Guerra Infinita, que eu imagino que, pelo menos eu mesmo sem ter visto o filme já sabia que isso acontecia, né? Então, e daí então eu já tinha gostado muito do Guerra Infinita, mas eu adorei esse filme, achei melhor inclusive do que o Guerra Infinita, sabe? Isso porque o filme ele começa, né, naquela questão da derrota deles, como eles reagem com isso, e eles tiveram uma estratégia muito legal de resolver essa situação, né, que foi recorrer a uma estratégia muito feita em filmes, que é a viagem no tempo, né, voltar no tempo ali para pegar as joias do infinito. E o interessante é que ele usou uma saída que é clichê, mas ainda assim de uma maneira muito própria e muito legal de assistir, assim, foi muito estimulante ver o filme, foi muito, assim, inteligente, inclusive, porque assim, não só eles referenciaram o cinema de uma maneira geral, porque eles ficam citando os filmes, né, de Máquina do Tempo, ou de que você revê o mesmo dia várias vezes, como o Groundhog Day, né, então ele vai citando vários filmes de viagem no tempo, né, De Volta para o Futuro e afins, né, então isso é legal porque ele referencia o cinema, né, faz uma homenagem ao cinema e esse tipo de recurso, né. Além de referenciar isso que eu achei genial, os próprios filmes da Marvel, né? Porque é uma celebração, né? O último filme ali e o último filme de vários atores ali da Marvel. E daí você volta para vários filmes da Marvel dentro desse último filme, né? Então a gente volta lá para os Primeiros Vingadores, daí uma outra parte lá volta lá para os Guardiões da Galáxia. Então isso aí eu achei muito inteligente, porque é uma comemoração, assim, então foi bem legal a maneira que eles usaram. Eles não ficaram fingindo que estavam fazendo algo original, eles quiseram se divertir e conseguiram fazer um negócio muito legal, assim, sabe? Sinceramente, eu achei o Ultimato, assim, um filme quase irretocável, assim, eu gostei de todas as partes, achei que acabou muito bem, achei que as cenas de ação foram muito legais, no começo, meio e fim muito bons, impecável, assim, realmente eu fiquei de cara, assim, eu já tive várias surpresas boas com a Marvel desde que eu comecei nessa minha caminhada lenta de assistir os filmes deles, e definitivamente o Ultimato é o ápice, assim, realmente eles conseguiram juntar tudo, e deu muito certo, sabe? A maneira da história. E difícil, assim, até porque o Guerra Infinita foi muito bom. Acabou num tom amargo e agora era a volta, né? E eles conseguiram, pra mim, superar. Então eu achei que o último filme da quarta fase, né, Ultimato, realmente conseguiu ser o ápice e ser o melhor filme, pra mim, pelo menos, né? E nesse caminho de assistir os filmes da Marvel, eu não assisti todos, tá? Então tem que ser honesto com você. Eu fui vendo, né, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4... E eu ou não via, ou porque não me animou muito de ver. Por exemplo, eu não assisti o Homem de Ferro 3, não assisti o Homem-Formiga, não assisti o Capitão Marvel. E eu gostei, me surpreendeu positivamente, que mesmo não tendo visto esses filmes, eu consegui assistir o Guerra Infinita e o Ultimato e não perdi nada essencial. Eu sei que uma coisa ou outra assim ali da história eu perdi com certeza, mas isso não impactou a minha experiência. E isso é uma coisa que eu acredito muito nisso, que um filme ele tem que tentar se manter por si só, sabe? Até mesmo uma saga, os grandes pilares da história tem que estar ali, sabe? Porque se ficar essa coisa que eu tenho que ver 40 filmes para ver um, aí eu não vou ver nunca esse filme. Então eu achei legal que ele... eu fui seguindo esse caminho lentamente, pulei alguns filmes que eu não me empolgaram e não fui penalizado por isso. Ainda assim, aproveitei muito os dois últimos filmes, né? E são muitos filmes e definitivamente nesse meio, assim, dos filmes da Marvel, alguns eu gostei muito, achei que foram bem fora da média, assim, realmente se destacaram pra mim, né? Especialmente os Guardiões da Galáxia. Eu gostei muito do 1 e do 2. Eu tô bem ansioso pelo 3, que vai sair o próximo ano, né? Então, acho que vai sair na metade do ano. Inclusive, eu fui no cinema recentemente, daí vi o trailer sem querer. Não gosto de ver trailer, mas acabei vendo. Fiquei bem curioso. Claro, a música é muito boa, então esse daí, os Guardiões da Galáxia, pra mim, eles se destacam por ter uma identidade muito única ali, que o James Gunn, né, principalmente foi o principal responsável nesse sentido, uma identidade visual, música, né, auditiva ali, dos personagens muito própria, e a história muito boa do primeiro e do segundo, então pra mim foi o que eu mais gostei da Marvel, né, tirando o Ultimato, Guerra Infinita e mais filmes individuais,
Os Guardiões da Galáxia definitivamente foi o filme que eu mais gostei. Outros que eu gostei também, assim, bastante, foi o Thor Ragnarok, pelo mesmo motivo, né? Por ser um filme bem diferentão. O Capitão América, o primeiro, né? O Homem de Ferro, né? O primeiro de todos. Lembro aqui uma coisa interessante que eu lembrei, né? Quando eu assisti, eu não lembro quantos anos eu tinha. Deixa eu pensar aqui, fazer uma conta rápida. Eu devia ter uns 11, 12, não tenho certeza. E talvez 12, 13, né? Não tenho certeza. Enfim, eu assisti esse filme, né? Tava na fase que eu tava bem empolgado com o filme de super-herói. E gostei muito do Homem-Aranha, né? A primeira trilogia e tal. E, cara, o que mais me surpreendeu nesse filme, que eu já vi que os caras iam ser muito diferenciados, é que os outros filmes, pelo menos na minha memória, eles tinham muito esse negócio que a identidade não era revelada, né? E a última frase do Homem de Ferro, né, é justamente o Tony Stark admitindo que é o Homem de Ferro numa coletiva, né? Então, achei muito fera isso. Eu lembro que uma das memórias que eu tenho de cinema, assim, muito claras na minha cabeça, é que eu fiquei muito impressionado, assim. Falei, nossa, que massa! Ele admitiu que é o Homem de Ferro, né? Então, é um filme que eu tenho muito carinho, o Homem de Ferro, o primeiro, né? O segundo eu não lembro, que eu não gostei. E o outro é o Doutor Estranho também, é outro que eu gostei bastante. Só que nesse meio tempo também teve filmes que eu definitivamente não gostei. Um que eu me lembro de memória, assim, é claro que, como eu disse, faz muito tempo que eu tô assistindo, às vezes eu não vou lembrar exatamente um que eu não gostei, mas puxando de memória, assim, um que definitivamente eu não gostei foi o Guerra Civil. Nossa, esse daí eu sofri muito pra assistir, achei muito chato. Eu entendo que foi importante ali pra construção ali da história, mas pra mim eu achei muito chato, não gostei. E Vingadores A Era de Ultron, esse pelo que eu vi é até meio consenso, assim, que é um filme mais fraquinho mesmo, assim, sabe? Inclusive, uma coisa que tem que falar bem quando a coisa é legal, uma coisa muito diferente, não sei se vocês já repararam, caso vocês tenham Disney Plus, mas é que eles não me pagam nada, tá? Não tô fazendo propaganda, né, mas eles têm uma seção de extras, que eu acho que é uma coisa que falta muito, nenhum dos outros tem, e é muito legal ver extras desses filmes grandes, né? E daí tem um pequeno filme ali de uns 15, 20 minutos, que eu achei bem legal, que é sobre a diretora de casting da Marvel, e dos filmes da Marvel ali, que é uma mulher, eu esqueci o nome dela, e que ela que daí, né, o responsável do casting, ele define ali, né, ajuda a definir os papéis, né, quem vão ser os atores, né, e que foi o grande passo, assim, da visão dela, né, foi esse primeiro filme muito bom, do Homem de Ferro, e essa escolha do Robert Downey Jr. pro papel, né, e que não é uma escolha, assim, que se você olhar pra questão da época, não é uma escolha óbvia, porque ele não era o cara, assim, que tava numa fase ruim, né, muito relacionada com muitas polêmicas, e definitivamente não era um cara para um filme família, assim, né, no sentido mais tradicional do termo. Então foi uma coisa muito interessante ela ter conseguido escolher o cara perfeito pro trabalho, né, e ter encaixado tanto, e eu acredito muito que hoje em dia muito dessas coisas que saíram foi por esse primeiro filme ter sido tão bom, né. Então foi legal, assim, ter caminhado e assistido esses filmes da Marvel. E agora que terminou, tem a nova fase aí, né? E eu confesso que eu acho que eu vou dar um tempo, assim, não teve nenhum filme assim que me empolgou tanto. Inclusive escutando assim da minha irmã, dos meus pais, né? Por exemplo, os Eternos, assim, eles não gostaram tanto. Daí teve o Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, que também não falaram muito bem, né? Então, assim, não me empolgou tanto. Quem sabe daqui a alguns anos eu decido daí de novo, começar a assistir pouco a pouco. Eu confesso que eu fiquei curioso pra assistir o Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, porque eu gostei do primeiro, né? O Thor e Amor e Trovão, porque é do Taika, né? Do Taika Waititi, né? E ele tem um jeito muito particular de filmar e fez o Ragnarok, então eu gostei e fiquei curioso. Mas um que definitivamente eu vou assistir é o volume 3 do Guardiões da Galáxia, né? E espero que eu possa assistir esse filme e entender tudo sem ter que ter assistido todo o resto, né? Anterior, né? Então, esse é o meu medo, né? Então, concluindo, assim, não tem como argumentar, né? A Marvel, ela definitivamente mudou o cinema, principalmente o cinema grande, de blockbuster, nesse sentido de sagas, né? De grandes filmes e sequências, né? Pro bem ou pro mal, né?
Eu acho que o meu principal problema, assim, medo que eu tenho nesse sentido, é porque agora existe uma expansão muito rápida e muito grande dessas franquias maiores, né? Então é muito filme todo ano. É claro, se você se dedica só a ver esses filmes, você consegue, mas se você quer ver outras coisas é bem difícil. E principalmente o que me incomodou, não só no da Marvel, mas no de Star Wars, é que é muita série, né? Então 6 séries no ano, 3, 4 filmes, e daí você vive só pra entender a história da grande saga, sabe? Eu acho difícil isso e isso não me empolga muito pra continuar acompanhando, sabe? E eu acredito que eu não sou o único nisso, né? Porque eu entendo que tem muita gente que é fissurada na Marvel e tudo, né? Que acompanha tudo que faz. Mas eu acho que se juntar, né, todo mundo que assistiu, por exemplo, esses filmes, eu entendo que boa parte das pessoas, às vezes, são pessoas como eu, que não leem o quadrinho, não sabe detalhes, assim, e acha legal, mas não querem ficar, né, passar um ano inteiro só assistindo isso, né? Então eu acho que talvez isso pode afastar um pouco pessoas como eu, assim, que gostam, mas não são super fãs, né? E às vezes até para o super fã pode eventualmente ficar chato, né? Se você sabe todo o detalhe, né? Tudo, sabe, sai série de tudo, começa a qualidade cair, né? Como eu ouvi falar, por exemplo, meio mal da Mulher Marvel, não. Enfim, já esqueci o nome. Da Mulher Hulk, né, por exemplo, em questão gráfica, né, no CGI. Então vai surgindo pequenos problemas, né, e que às vezes pode até denegrir toda essa obra que foi feita, né, todos esses filmes, né, muito bons, né, ao longo da caminhada da Marvel, né. Então acho que é uma coisa que definitivamente vai preocupar eles lá, porque eles já devem estar percebendo que às vezes o interesse nos filmes está começando a cair, porque a qualidade tá tendo muita quantidade e menos qualidade, né? E pra mim Star Wars também tá indo meio que pro mesmo lado, assim. Eu gostei muito de ter assistido Star Wars, que eu também na mesma linha da Marvel nunca tinha visto, e daí o ano passado eu vi todos, né? Mas não me animei a ver várias séries, muita coisa junta, sabe? Às vezes essa espera, né? E uma coisa sair uma por vez a cada um tempo, ele dá eu acredito nisso, a gente dá um valor a mais, assim, e até quem faz, às vezes, bota um esmero melhor ali no trabalho, um cuidado melhor em fazer ali um filme, uma série, sabe? Eu realmente acredito nisso. Mas, enfim, então o saldo foi positivo, eu gostei muito do Ultimato, gostei da fase até agora, vou ver o volume 3, vou parar por aqui, né, da Marvel, pelo menos por um tempo, né. E pensando em filmes de super-herói, né, eu gosto muito, muito do Watchmen, né? Gosto muito do Watchmen, que é da DC. Vou deixar até a descrição aqui caso você não assistiu. É um filme que eu gosto muito, porque é um filme que, na minha visão, assim, é de super-herói, mas os super-heróis são vistos muito mais de uma maneira mais cinza, assim, como pessoas mais reais, com problemas reais, e por isso que eu acho que o filme fica bem interessante. Tem uns finais bem icônicos também, então eu gosto muito desse filme. E eu, desde pequeno, era muito fã do Homem-Aranha, e principalmente da primeira trilogia, né? Então eu sou do tipo que gosta dos 3, gosto bastante, inclusive, do terceiro, que o pessoal não costuma gostar muito, né? Mas é um gênero bem legal, assim. Talvez eu não sou daqueles que vai sair no cinema, eu vou lá assistir, mas eu gostei bastante ao longo do tempo de assistindo esses filmes, né, e me surpreendi muito com o Ultimato, foi bem legal. Muito bem, terminamos o episódio aí, primeiro episódio de 2023, eu queria agradecer por vocês escutarem, né, e me digam, né, qual que é o seu filme favorito da Marvel? Qual que é o filme que você menos gosta da Marvel? Tem algum que você tá antecipando aí pra 2023, né? Vai sair 3, 4 filmes aí da Marvel, se eu não me engano, né, esse ano. É o Guardião das Galáxias, né? Com certeza eu vou fazer um podcast sobre, sabe? Esse daí eu quero tentar ver aí no IMAX, né? Porque eu gostei muito do 1 e do 2. Então me mandem no Instagram, no @cinemagril, ou um e-mail pra gente, podcastcinegril@gmail.com. Além disso, se você gostou desse episódio, compartilhe com as pessoas que você gosta, nos avalie no Spotify, tem uma região ali para você dar umas estrelinhas pro podcast, isso ajuda muito. E caso você não siga dentro do Spotify, siga, sobe ali na parte onde está a descrição do podcast, tem um botão para você seguir, isso me ajuda muito.
caso você goste, obviamente. Então, muito obrigado por ficar por aqui e a gente se vê na próxima semana.